Oi, boa noite. Aqui é a Gabi do Gabiflix de novo. Dessa vez a história é sobre a série Sem Salvação, ou o título original Unchosen. É a história de uma mulher que ela vive numa seita, estilo bem rígida, uma seita de inclinação cristã, bem rígida, estilo Testemunha de Jeová, Mormon, só que ainda mais rígida. As pessoas não podiam nem ter celulares, porque celular era considerado algo do anticristo. Aí o que acontece? Essa moça, ela sai, mesmo os homens mandando que ela ficasse, ela sai para ir atrás da filha, que estava chovendo, ela preocupada pra caramba com a filha e tal. Aí tá. Nessa brincadeira aparece um homem que ela, no primeiro momento, ela achou até que fosse o próprio Jesus Cristo. Ao longo da série a gente vai vendo que não poderia estar mais longe do oposto disso. E esse cara, ele, apesar de não ser uma pessoa lá muito boa, ele tem um lado bom. Ele salva a filha dela e some. E o cunhado dela, apesar da restrição a celulares, ele tinha um celular. E ele chama a polícia na ambulância. Se não fosse esse celular, inclusive, essa menina talvez tivesse morrido, muito provavelmente teria morrido, porque não teria conseguido chamar a ambulância a tempo. Que teria que ir até em casa para ligar do fixo, porque o telefone fixo eles podiam ter, era liberado. Nesse meio tempo, a garota muito provavelmente não teria suportado, porque é uma menina de uns 5, 6 anos, que tinha quase se afogado na água gelada no tempo chuvoso, ou ia morrer em consequência de ter engolido a água, ou ia morrer de hipotermia. Aí tá. E o marido dela, esse cunhado dela, ao invés de ser grato ao irmão, ele denuncia o irmão. O pessoal da seita pra ganhar poder, ganhar status e se tornar como ele acaba conseguindo ao longo da série, se tornar o patriarca, que é a chefia lá. E o irmão acaba sendo punido, eles trancam o rapaz num quarto. O rapaz, a esposa grávida, dando à luz, ele não teve direito nem a ver a esposa, nem a ver o recém-nascido. Ele só conseguiu porque essa moça, a cunhada dele, pegou a criança e levou até ele. E tinha um outro porém. Esse rapaz, além de tudo, era um adúltero. Estava planejando abandonar, justamente abandonar a seita para ir viver com a amante. Porque ele não aguentava mais. E o que acontece? Esse rapaz aí, que salva a menina, o Sam, o nome dele, ele consegue se infiltrar nessa seita, porque eles não fazem perguntas, e nessa brincadeira ele seduz essa moça e seduz o marido da moça, que era homossexual enrustido, e lutava contra isso. Lutou contra isso a vida inteira, porque nessa seita aí eles eram meio literais demais, não, que é pecado, que isso é pecado, que não sei o quê. E ele consegue, inclusive, ele tinha um celular também escondido. Ele se filma com o marido dessa moça e se filma com essa moça e começa a utilizar isso como não, se vocês me dedurarem, se vocês me expulsarem, se você me expulsar, ele falava assim para ela, se você contar alguma coisa, eu tenho essa prova contra você. E a mesma coisa com o marido dela.
Inclusive, ele joga bem baixo quando ele fala com ela. Olha, quando ele usa justamente o fato dela ter abrigado um fugitivo da polícia, que era justamente ele, um assassino fugitivo da polícia, um assassino, um cara violento. Olha, você, inclusive, se você me dedurar e chamar a polícia e providenciar minha expulsão daqui, dessa que eles chamavam de fraternidade, né? Da fraternidade, eu isso pode dar muito problema para você e para o seu marido. Vocês, inclusive, perdem a filha de vocês. Vocês vão presos e perdem a filha de vocês. Vocês querem mesmo? Você quer mesmo isso? Ele joga bem baixo. E no fim das contas, acaba que ela deixa essa seita. O marido também acaba saindo do armário, deixando a seita, e justamente ele se infiltra na seita e ainda vira o patriarca. Um dos patriarcas, né? Que seriam os anciões. Que Testemunho de Jeová tem ali os anciões. Nos Mormons tem o bispo. Ele tinha essa seita tinha os patriarcas. No Islã, por exemplo, tem o sheik, o shair, que é a chefia, o iluminado, o escolhido de Deus, pela doutrina deles. E nesse caso ele era um conselho de patriarcas. Ele acaba virando um desses patriarcas. Ele não só ele se infiltra perfeitamente, como ele ainda vira um dos, ainda paga de santo. É aquela coisa que é da pessoa que pinta a caceteira a vida inteira e depois quer pagar de santa. E tem, inclusive, algumas questões de abuso infantil. Não abuso sexual, mas abuso verbal e físico. Da avó da menina aqui, assim. A menina é pega com uma revistinha infantil, pelo que eu entendi, ou juvenil. A avó da menina chega, pecadora, não sei o quê, você vai pro inferno. Isso é abuso verbal, não se fala assim com uma criança. Ainda mais uma criança de 5 anos de idade. Psicologia infantil, zero, né? Quer dizer, eu não sou formada em psicologia, mas eu sei perfeitamente que não se usa desses termos, desse modo de falar com uma criança. Ele próprio era bem abusivo, não só verbalmente com a filha, mas com ela também. Ele era com a esposa dele, esse marido dela, que era enrustido, ele era verbalmente, fisicamente abusivo com ela. Inclusive, tem uma cena em que ele faz certas coisas com ela pela porta dos fundos, contra a vontade dela, como uma forma de castigo por ela ter ajudado o cunhado a fugir da seita para ir viver com aquela outra moça, com a amante dele. E se separar da esposa, se divorciar da esposa. Quer dizer, abrigar um fugitivo, um assassino, é tudo certo. Que tinha matado uma moça, a namorada dele quando ela tinha 16 anos, eles tinham 16 anos. Ele matou essa moça porque ela queria terminar com ele. Então, assim, ela abrigar um assassino, eles abrigarem um assassino, tudo certo. Mas ela ajudar o cunhado dela, que não faz mal a ninguém, aí viver a vida dele como ele queria, com quem ele queria, e não com uma esposa que tinha sido escolhida pela fraternidade, tudo certo. Não podia, mas o fugitivo abrigar o assassino, tudo certo, né? Mas, enfim, né? Inclusive, assim, é uma série muito boa, com uma história muito boa, com um enredo muito bom, e um suspense muito bem construído, apesar disso tudo que eu relatei, eu recomendo. Só eu tenho uma ressalva, não recomendo para todos. Para qualquer um que tenha saído desse tipo de situação de seita, ou mesmo que não tenha passado por isso numa seita, mas assim, na escola ou na família, tenha passado por esse tipo de situação de abuso, inclusive esse abuso aí, que essa moça passou, que é o pior dos abusos, eu não recomendo que você veja sem antes você
consultar um profissional da saúde de confiança. Se você estiver já tratando isso, você primeiro conversar com o seu profissional da saúde, seu psicólogo, seu psiquiatra, para você ver, para ele talvez ver com você ou ver antes de você, para depois você ver, porque isso pode acabar gerando um gatilho, um retrocesso no seu tratamento e você acabar ficando. Não, acabar comprometendo o seu tratamento. Mas se você não tem nenhuma dessas questões, eu te recomendo, tá liberado. Ok, se não tem nada ali que possa te dar algum gatilho ou alguma piora em algum quadro seu, psicológico, psiquiátrico, tudo bem. Grande abraço, boa noite, excelente noite a todos.